Eu sempre gostei muito de carro, de modo geral, e gostava de mantê-los, entendeu? E meu pai era meio relaxado em termos de troca de óleo e tal, ele não ligava muito não. E um dia venceu a troca de óleo desse Ford e eu falei, pai, me traz o óleo, que tem que trocar óleo Ford. E ele vinha para a fazenda e voltava e ele tinha óleo aqui. Passou mais uma semana e não trouxe. Levantei o Ford, calcei ele com, acho que era até um caixote, e arranquei os 4 pneus do carro. Quando abriu a garagem, pegar o carro, encontrou a cena. Não falou nada não. Semana seguinte, entregou a latinha de óleo para me trocar. Meu nome é Virgílio Pimentel Itapema Alves. Sou engenheiro civil, antigo mobilista e moro em Bragança Paulista. Eu me considero um apaixonado por carros antigos porque desde criança eu sempre gostei de carrinhos com rodas. Eu tinha um voador, que é um carro daquele que você vai remando ele para andar, e eu andava no jardim dessa fazenda aqui, dando volta na fazenda, no jardim da fazenda, formando até um trilho, e nos bueiros o meu pai fazia para proteger o bueiro como um mata-burro, eu passava por lá e tal. Depois, com um pouco mais de idade, eu saía fora do jardim, andava por aqui e tal. E eu nunca gostei de cavalos, apesar de estar morando em fazenda, eu gostava era dos veículos e andava andando pelas carroças, com os caras de boi, com o pessoal, mas montar cavalo nunca andei. Então eu procurei preservar aqui o que se referia, aqui na fazenda, o que se referia aos veículos, ou seja, esse prédio que inicialmente era a garagem dos trolleys e depois passou a ser a garagem dos veículos. Inclusive mostra a idade desse prédio, 24 de janeiro de 1923, que eu preservei durante a reforma do prédio. O meu carro velho é esse Jeep Willys 1948, que foi herdado do meu pai e recebido aqui nesta fazenda em 1948 mesmo. Esse Jeep Willys 1948, ele foi encomendado pelo meu pai através da Federação Agrícola Rural do Estado de São Paulo. Ele, como fazendeiro na época, tinha certas vantagens, certos direitos de obter a importação desse carro. Ele foi buscado em Santos por um antigo amigo da família e motorista de praça de Bragança Paulista e chegou em setembro de 1948 aqui na fazenda. Eu me lembro perfeitamente o local que ele foi estacionado, que foi em frente a essa garagem. Esse aqui é o local exato de quando o Jeep chegou na fazenda em 1948 e eu tinha 5 anos, ou seja, um pouquinho mais velho do que a minha netinha, que tem 2 anos e meio. E esse Jeep continuou na família até que meu pai, já com muita idade, antes de falecer, ele transferiu o Jeep para mim e uma caminhonete para o meu irmão. Eu fiz uma reforma geral nele, que está documentada inclusive, e ele se encontra nessa situação até hoje. De vez em quando eu dou uma voltinha por aqui, mas ele não sai da fazenda pelo menos há uns 8 anos. Além do Jeep Willys 48, que é a minha vedete, eu tenho também uma F100 1955, que também era do meu pai. Além dela, eu tive um Puma 1973 que fui buscar na fábrica. Com o nascimento da minha primeira filha, em 1977, eu tive que partir por um carro maior. E achei anunciado no Estadão um Mustang 1970. Comprei esse carro por 55 mil, dinheiro da época, janeiro de 1977. O Jeep é o meu preferido, foi o primeiro que eu tive
e é ele que eu me dedico mais tempo e gosto mais. Inclusive, para cada carro eu tenho um book com toda a documentação referente a eles. E o do Jeep é o mais completo, porque entra desde o packing list dele, das instruções de manutenção, catálogos, a reforma geral que eu fiz nele, a documentação. Inclusive, é bem diferente dos que existem hoje, o primeiro documento do Jeep. E por aí vai. Curto ele aqui na fazenda, onde foi. Ele praticamente nasceu aqui e ele fica o tempo todo por aqui. Eu não vejo razão de ficar andando muito longe com ele, mesmo porque é um veículo bem mais antigo, não tem assim uma confiabilidade muito grande. Pelo menos para mim, que afinal de contas também já tenho 70 anos, não tenho aquela coragem, aquela ousadia dos jovens que saem por aí. Sobre os meus carros antigos, eles não têm preço. São carros que fazem parte do ativo fixo da família. Então, e me perguntam, por quanto você venderia esse carro? Eu nunca digo, porque sempre tem um maluco que acaba te levando o carro embora. Então, esses carros, a resposta é não tem preço. Além de mim, eu deixo qualquer pessoa habilitada e que goste de dirigir esse Jeep. Meu filho mesmo já saiu com ele algumas vezes comigo aqui em volta pela fazenda, mas não tenho esse ciúme doentio, não. Comecei a dirigir sozinho mesmo mais ou menos a uns 11 anos de idade. Mas a gente bem menor, quando a gente chegava na porteira da fazenda, sentava no colo do meu pai e ia na direção já. Daí a ideia é que eu me considero um bom motorista hoje, porque eu fui aprendendo devagarzinho. Primeiro dirigi a direção do carro, depois a parte mecânica observando as outras pessoas. Então a gente via pisar na embreagem, engatar uma marcha e tal. Desde essa época, então, eu sempre fui mais apegado ao Jeep. Mas não, assim, não imaginei que eu pudesse ficar com ele até hoje, como acabou acontecendo. A coisa aconteceu naturalmente e assim foi. Eu tinha um tio que morava aqui perto dessa fazenda, e ele ia para São Paulo de trem e deixava a caminhonete dele, uma F1 1951, no quintal da minha casa lá em Bragança. E a gente tinha um primo mais velho, que esse meu tio pediu para ele funcionar a caminhonete de vez em quando. E um dia eu fui na escola, o meu irmão não foi porque estava doente, e quando eu voltei, cheguei lá, a caminhonete estava um pouquinho diferente do lugar que quando eu saí. E eu fui cutucar ele e falou, ué, eu andei com a caminhonete do tio Décio. Não teve dúvida. Sentei lá, você andou, também vou andar. Aí já fui para frente, para trás, para frente, para... Eu era mais abusado que meu irmão, entendeu? E assim que começou o negócio. Foi a primeira vez que eu andei sozinho num carro. Uma das histórias e passagens engraçadas que eu tive com esse Jeep foi numa noite que eu saí com meu irmão e mais uns amigos, escondido do meu pai, e fomos assistir uma palestra ou qualquer coisa nesse sentido em Pinhalzinho, que é uma cidade aqui próximo. E lá pelas tantas, eram o quê? Umas 10, 11 horas da noite, nós estávamos voltando e uma pessoa começou a dar sinal para a gente parar. Mas nós ficamos com medo, achamos que era assalto, alguma coisa errada, aí metemos o pau em frente e demos um monte de fiação, tinha caído um poste e entramos no meio de uma fiação não sei se era de telefone só, mas que saíram alguma faísca, saíram. E dentro do Jeep, o Jeep com capota de aço e a gente preocupado e tal, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque o Jeep estava em cima dos 4 pneus de borracha, então não aconteceu nada conosco. Tinha vários colegas de ginásio aqui em Bragança e 2 deles eram filhos de um vendedor de uma metalúrgica em São Paulo, onde meu sogro era diretor. E eles vieram passar as férias aqui em Bragança e foi lá na casa desses amigos que eu conheci minha esposa. E aí nós viemos aqui para conhecer a fazenda nesse Jeep, a molecada toda, e isso me marcou, porque além dela conhecer fazenda, conhecer a minha família,
E a gente, então, nós tivemos umas horas muito interessantes por aqui e acabei casando com ela uns 4 anos depois. Com o passar do tempo, tendo já 2 veículos mais antigos e posteriormente também outros veículos, eu gostei da ideia de fazer a reforma e manutenção desses carros e essa hoje em dia é a minha paixão. Esse Jeep, ele faz parte da minha história, assim como essa fazenda que eu acabei herdando de meus pais. Então, para mim, eu curto isso. Cada dia que eu passo aqui, eu curto essas duas coisas, a fazenda e o Jeep, que elas passaram na minha vida e juntos, sempre juntos por aqui. Fala tchau, pessoal, olhando o tio lá.